Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade Léo Lousada. E hoje é dia da gente falar de uma coisa que perguntam muito pra gente: como montar o meu altar e o que é um altar? Léo, existem vários propósitos para ter um altar. Você pode ter um altar porque você gosta da espiritualidade, mas você pode ter comemorações específicas, ter um santo específico, uma entidade, um bodhisattva, sei lá, que você quer uma adoração especial. Então aqui a gente vai dar algumas dicas gerais de como montar um altar, mas você pode colocar as suas coisinhas ali especiais com essas dicas que a gente vai dar, certo? Muito bom. E para você entender o que é um altar, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Boa! Lembrar que os altares são lugares sagrados, onde a gente depositava oferendas, ou colocava ali uma estátua de um deus, uma imagem de um deus, onde essas oferendas eram colocadas. Nossos antepassados começaram a eleger lugares na natureza para ser esses altares. Ora dentro de uma caverna, ora numa floresta, ora uma pedra. Então esses lugares naturais foram os primeiros altares humanos, até que os sacerdotes da antiguidade começaram a pedir para os reis, os chefes tribais construírem alguns templos, e aí os altares começaram a ser colocados dentro dos templos, né? E a gente lembra que estivemos no Egito, Isso é verdade? estivemos na Índia, Sim. e vimos vários Sanctus Sanctorums, que é aquele altar mais sagrado que fica dentro do templo. Só o mais alto iniciado podia entrar lá. Exatamente, só o grande sacerdote podia entrar lá, mais ninguém, e o faraó, no caso do Egito, podia entrar lá também. Verdade. E lá ficava uma estátua que representava aquele deus homenageado naquele templo. No Egito, em especial, muitas vezes, em determinada época, a estátua era o próprio Deus. Não era só uma representação. Né? Exatamente. E se você não tem dinheiro para construir um templo, por exemplo, do tamanho de Luxor ou Karnak, nós vamos te dar dicas preciosas hoje para você construir. Faça você mesmo o seu altar em casa. Bom, a gente pode primeiro pensar em linhas de espiritualidade que você segue. Então a gente vai dar aqui vertentes que a gente considera importante. Por exemplo, 4 elementos. Boa, Não é? boa. A ideia dos 4 elementos vem da antiguidade, está presente em uma série de civilizações, mas os gregos que mais herdaram, né, que mais se aproxima do que a gente entende hoje como 4 elementos, permeia o hermetismo. Então, representações dos 4 elementos, ou seja, terra, fogo, água e ar, poderia ser bons itens para você começar a colocar o seu altar. Então, por exemplo, uma rocha para pedra, uma taça para água, uma vela para o fogo, e para o ar você pode pensar em algo que tenha a ver, por exemplo, incenso. Isso, uma pena. Uma pena, é legal. Então são objetos ali fáceis da gente achar na natureza e que você pode criar ali um altar com equilíbrio entre esses 4 elementos. Lembra que dependendo da tradição, cada um desses elementos vai representar a terra, né, o corpo físico, a água, as emoções, o ar ou fogo, a parte mental e a parte espiritual. Então você tendo ali essas 4 coisas equilibradas, teoricamente o altar é uma forma de você lembrar, homenagear esse lado seu que busca o equilíbrio em todos os seus aspectos. Mas fora os 4 elementos, Léo, o que mais pode ser usado para guiar a nossa montagem de altar? Boa, se você é uma pessoa eclética, por exemplo, você pode ter um altar de diversos símbolos diferentes. Então, você estudou que na mitologia hindu, Ganesha abre portas, né? Abre caminhos. Estudou também que Iemanjá, na mitologia iorubá, é uma grande mãe. E são energias que você se afina por algum motivo. O seu altar pode ter essas energias diferentes. Você não precisa ficar dogmatizado de ter só ali uma estátua de uma religião. Você pode, inclusive, abrir o seu altar. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque quanto mais ferramentas você coloca ali e quanto mais símbolos elas representam para você, mais fácil para você entregar algum aspecto seu de devoção para aquilo. Já vi muita gente preocupada, vai ter uma briga de egrégoras, o Xangô vai brigar com o Ganesha. Gente, vamos lembrar que os dois não estão ali, são energias que você vai trazer através daquela imagem, né? O ídolo ali, ele não é o próprio ser ou a própria energia, é muito mais o que você vai trazer com aquilo do que o que aquilo é. Então aquilo vai despertar algo simbólico, vai despertar algo teu. Se você ainda tiver afinidade, seja lá qual o motivo, ainda mais. Então não precisa ficar preocupado com briga de egrégoras. Ainda mais que você não consegue imaginar Iemanjá saindo na mão com o Ganesha, né? Eles não vão brigar por sua causa, você não é tão importante assim. Exatamente, pelo protagonismo do seu altar. Exatamente. Eles vão ficar felizes ali, a egrégora que está responsável por aquilo vai ficar feliz ali, que tem um ponto de devoção ali
com relação àquela energia. E aí você pode também pensar em pares de opostos, por exemplo, o sagrado feminino e o sagrado masculino. Ter essas energias ali presentes pode fazer muito bem para você, espiritualmente, energeticamente e até psicologicamente. Então ter essa união é importante e pode ser bom ter no altar. Você pode, no básico, ter uma representação de um grande deus e de uma grande deusa, mas também dá para ser simbólico, né, Léo? Exatamente. Você pode, por exemplo, na magia cerimonial, representar o masculino através do atame, que é uma espécie de uma adaga, uma faca pequena, muito usada nas cerimônias mágicas, e o feminino pode ser representado por um cálice. Então essa representação não precisa ser direta, no sentido de ter ali um deus físico, Cernunnos, por exemplo, muito usado em altares para representar o deus, e ter uma outra deusa como Pachamama, por exemplo. Não, você pode representar com símbolos mais simples, né? O atame significa o falo, essa coisa mais voltada para a simbolização masculina, e o cálice lembra a vagina, então lembra também uma simbolização do feminino. Uma outra coisa que pode ser legal você colocar é algo que represente a sua vontade. Pô, eu vim aqui no mundo, vim experienciar um tanto de coisa, eu preciso ter força de vontade para levantar da cama e fazer as coisas. A varinha, entre outras coisas, pode trazer essa representação. Exatamente. Outro ponto que você pode pensar no seu altar é que ele não precisa ser uma coisa estática. Você pode, inclusive, mudar elementos do seu altar dependendo do dia em que você está. Então, por exemplo, vamos supor, você é um astrólogo e está aí naquele momento que todo mundo fala de Mercúrio retrógrado. Ah, Mercúrio retrógrado, meu Deus, as comunicações. Você pode colocar ali no altar, por exemplo, uma estátua do deus Hermes, que é Mercúrio, e aí ele vai facilitar ali para você os processos de comunicação, mesmo com Mercúrio retrógrado. Então, dependendo da sua crença, você pode manifestar aspectos diferentes no seu altar, dependendo do dia, do momento, ou até assim, vou para uma entrevista de emprego, preciso ser direto, que eu enrolo muito, vou botar algum lá no meu altar que vai me colocar, vai abrir os caminhos, vai fazer com que eu seja direto. Então, esse dinamismo que o seu altar pode ter, ele é muito importante para você conseguir usar aquelas energias da melhor forma possível. Então, é interessante, se você tiver espaço no seu altar, de ter ali um lugar reservado para as práticas mágicas, suas macumbinhas, suas coisinhas. Então tem lá alguns elementos que podem ser mais ou menos fixos, como o Léo falou. Você pode fazer uma rotatividade ali, mas tem um espaço para onde você vai acender a vela para o preto velho, se for o caso, ou vai acender a vela para um deus tal, ou dentro da Wicca vai fazer um ritual específico ali. Então você tem um espacinho também para aquilo que você vai fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, alguma coisa assim. Talvez até algo específico para cada um dos sabás, né? A gente está fazendo aqui, nós do CDH, a gente está fazendo a comemoração da roda do ano, comemorando cada um dos sabás numa imersão cheia de atividade, meditações, aulas, contatos espirituais. Então você pode na sua casa também ter algo assim e, pô, vou representar essa época do ano desse jeito para me conectar com essa energia. Então, deixar ali um espacinho para isso também pode ser bem bom. Exatamente. O seu altar, gente, ele não precisa ser algo gigante, uma super mesa, algo que ocupa um baita espaço na sua casa. Ele pode ser algo pequeno, ele pode estar, inclusive, dentro de locais escondidos, dependendo de onde você mora. Ah, eu sei lá, eu moro na minha casa, tem uma galera de outra religião que não gosta muito dessas coisas. Então, tem um espaço, de repente, dentro do seu armário ali, onde fica com a porta fechada, que é onde você vai lá... Só não vai acender uma vela dentro do armário. Isso, exatamente, que isso dá ruim, hein? Experiência própria. Mas de repente você tem ali um espaço fechado, algum lugar, ou até um altar itinerante, vamos dizer assim, que você pode montar, fazer ali a sua devoção, ali trabalhar com aquelas coisas importantes para aquele momento e depois você desmonta o seu altar e guarda as suas coisinhas e tá tudo certo. Sabe o que tem hoje em dia, Léo? Uma maleta que é um altar. Você abre a mala já com as coisas e ele já é o altar, você só precisa organizar. Claro que se você quiser imagens e coisas assim, talvez não caiba nessa maleta, mas ele serve com esse propósito. Fechou, acabou o trabalho. Então assim, quer fazer algo que não seja no seu armário? Fecha a porta, abre e faz ali. Você, inclusive, ritualisticamente, tem uns altarzinhos que são meio portáteis, né? Ele é tipo um banquinho que você fez de altar ali, fez todo... a simbolização, então também pode ser uma boa, você adaptar se você não tiver espaço. Você pode ter algo que seja rotativo. Esse é o exemplo que o Bruno deu, sabe aqueles banquinhos de madeira, gente, que a gente monta e desmonta assim, bem pequenininho, que você carrega super fácil e é leve? Dá pra você ter um daquele, de repente uma toalha branca, uma toalha preta pra colocar em cima, e ali você faz o seu altar, monta suas coisinhas, depois na hora que você precisa, você desmonta. E por fim, pra gente caminhar pro final... Eu tenho uma dica também. Vamos ouvir a dica de Bruno Lanaro. A dica é, deixa seu altar bonito. Isso.
Porque aí você faz uma conexão com ele, coloca flores. Ah, mas eu não consigo cuidar de flor e tal. Veja como você pode se conectar mais com o seu altar. O vasinho de flor pode ser importante porque carrega ali toda uma representação, pode ter uma conexão contigo, tem o cheiro, tem a própria energia dos elementos ali, de alguns elementos especiais, mas enfeite para você gostar. Isso é importante. Isso vai fazer toda a diferença. Ou é só uma peça da sua casa, ou é uma coisa que você se conecta. Então, quanto mais elementos para você se conectar, melhor. E lembre-se, um altar é um espaço sagrado. Então, se você puder consagrar o seu altar, torná-lo sagrado, é muito importante. Como é que você pode fazer isso? Você pode conhecer o nosso curso de consagração. Vocês não esperavam, hein? Pegou de surpresa. Mas vocês podem também usar um incenso para ali, né, deixar o incenso queimando ali durante um tempo. Você pode sortilegiar, falar, né, verbalizar que a partir daquele momento, aquele local é sagrado, só coisas sagradas vão permanecer ali. Isso já vai criando um ambiente de sacralidade ali para o seu altar, que é super importante para os seus serviços de religare, né, os seus serviços espirituais. Muito bom. Se você tiver outras dicas que você tem no seu próprio altar, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse formato também de dar dicas mais práticas para o seu dia a dia, também deixa aqui. Curta, compartilha, se inscreva no canal, conheça o nosso sistema de apadrinhamento. A gente viaja o mundo inteiro, dá uma olhada no nosso site. Um beijo no seu coração e até a próxima.